Olá, estou de volta e hoje vamos dar uma pausa nos assuntos relacionados ao sistema de cultura para falar de uma das mudanças e adequações no setor cultural que vem ganhando forma e força nas produções independentes e nos editais públicos e privados. Recursos de acessibilidade e inclusão. Com a evolução nas leis e entendimento sobre os direitos das pessoas com deficiência e o direito de acesso à cultura pelos diversos grupos sociais, o setor cultural também vem se ajustando e absorvendo no seu dia a dia práticas para proporcionar e ampliar a presença e participação desses grupos que ainda hoje são excluídos e tendo limitado o exercício de seus direitos. Hoje, eu converso com Anderson Gonçalves, que faz parte de vários projetos culturais acessíveis através da Trupe de Trapo Teatro de Bonecos de Porto Alegre, sendo uma das entidades que vem se destacando nas pesquisas e práticas de acessibilidade e inclusão. Também falo com a Claudinha Teixeira, presidente da Associação Rainha Ginga, cega, que vem se profissionalizando e se especializando na consultoria em acessibilidade. Tudo bem, Anderson? Olá, Nathalie, tudo bem? Tudo maravilhoso. Olá também a todos que estão assistindo, escutando esse momento maravilhoso aqui na Arte Viva. A Trupe de Trapo ganhou o prêmio especial do júri no Festival Internacional de Teatro de Rosário do Sul, na edição online de 2021, pelo mérito de sua pesquisa de acessibilidade na peça Páginas Amarelas, Vida e Obra de Carolina de Jesus. Me conta um pouquinho aí como se iniciou essa pesquisa, qual foi a motivação que levou vocês a investirem mais na acessibilidade e inclusão. O projeto do espetáculo Páginas Amarelas é um espetáculo que a gente começou a fazer a gestão dele antes da pandemia, né? Então ele seria estreado em 2020. E uma das coisas que a gente já sabia é que a gente gostaria de ter acessibilidade em Libras de alguma forma, né? Já era uma ideia. Mas com a pandemia, nós tivemos que parar todo o processo. E aí, quando nós paramos o processo, veio aquela coisa, como é que a gente vai fazer, né? O projeto, a gente não queria fazer ele virtual, e também era uma coisa que implicava em verba, né? Enfim. E aí, de repente, apareceu aí a Lei Aldir Blanc, nessa possibilidade de captar, de ganhar esses recursos através da lei. E uma das contrapartidas que a lei exigia era essa acessibilidade em Libras e audiodescrição. E naquele momento, então, para poder contemplar o projeto, esperávamos que teríamos aí um momento já de retorno, né, ao teatro convencional. Então a gente pensou assim, bom, a gente tem 12 apresentações para fazer, vamos fazer 6 com acessibilidade, 6 sem. Talvez fosse um formato híbrido, que algumas pessoas assistiriam a peça acontecendo ao vivo pela internet, mas teria um público no teatro, mesmo que com capacidade reduzida. Essa era a nossa expectativa. Porém, durante o processo, aconteceu que as bandeiras elas retrocederam, e aí a crise sanitária se agravou e a gente percebeu que não ia conseguir fazer o que a gente tinha pensado, a gente não ia conseguir colocar o projeto em cena de forma presencial. E aí nós fomos para o virtual. E durante esse processo foi se montando o que nós chamamos de equipe de acessibilidade, composta pelo pessoal da audiodescrição, a Letícia Schwartz, o Rafa Braz, e pela Lucimega Alkunig, que é a intérprete de Libras. E aí foi feito um questionamento por parte dessa equipe que por que é que nós vamos fazer 2 links, né, separados, um com a Libras, o outro com a audiodescrição e outro para o público não deficiente? Porque a gente já vinha numa construção que a gente entendia que Libras, por exemplo, a gente não queria Libras naquele cantinho recortadinho. A nossa opção era colocar Libras dentro da cena, atuando, figurinada, que era uma experiência que a gente teve com a Lucimeia maravilhosa num outro espetáculo que nós temos, que é o Bandelli infantil, e aquilo foi tão legal que a gente falou, não, a gente quer isso em páginas. E aí a Letícia veio muito empolgada também com essa possibilidade de uma audiodescrição mais integrada à
obra que ela disse, não, mas eu também quero participar disso de alguma forma, eu também quero estar no espetáculo todo. E aí a gente começou a discutir sobre isso, a partir desse impulso delas de nos questionar de fato o que era acessibilidade, porque daí a gente começa a entender que, por exemplo, se a gente fala de acessibilidade integrada, eu posso ser acessível, mas eu posso não ser inclusivo, né? Quando eu tiro e coloco lá num cantinho, por exemplo, do palco a intérprete de Libras, eu tô tirando a oportunidade de que esse público consiga ver o espetáculo como um todo, porque ele precisa acompanhar a Libras que está num canto e tentar achar lá na cena o que está acontecendo. Então isso é uma acessibilidade um pouco capenga e não é inclusiva, porque eu acabo obrigando alguém a ficar olhando só para uma pessoa, muitas vezes toda de preto ou neutra, que não dialoga com a obra, né? E a mesma coisa com a audiodescrição, né? Que no formato convencional é isso, são fones de ouvido, então as pessoas, elas, né? Só elas estão escutando o que está sendo descrito e o público vidente, por exemplo, está vendo a peça normalmente. Então, quando vem essa provocação das meninas da acessibilidade, a gente pensou, bom, vamos fazer isso então. Então, a gente vai ter um link único e todas as apresentações, todo mundo, o público vidente, o público com deficiência visual, o público com deficiência auditiva, vai ver o mesmo espetáculo. Eles vão ver o mesmo espetáculo. E aí isso foi muito legal, porque o elenco teve que se preparar para isso. Porque aí muda completamente o formato do que a gente estava fazendo. Porque, por exemplo, uma das coisas que a gente defende muito como grupo é que a gente abriu mão de elementos da arte. A gente abriu mão de elementos ditos teatrais, cênicos e dramáticos em função da acessibilidade. Então, por exemplo, às vezes a gente ia fazer uma formação de cena e a Lucimé, intérprete de Libras, dizia, gente, eu preciso ficar mais perto, ou eu preciso ficar nessa posição, ou eu preciso ficar mais alto ou mais baixo, porque o meu público, o público que vai tá lendo a minha interpretação, precisa ter acesso a isso. E a gente dizia, então tá, muda tudo em função disso. E foi muito incrível, porque daí a gente começou a se perguntar de fato na nossa sociedade quais são os elementos acessíveis que são inclusivos, né? De fato, será que a gente está realmente colocando todos com possibilidade de desfrutar dos mesmos produtos, respeitando as suas diferenças, respeitando as suas possibilidades, ou a gente só está criando de novo caixinhas e nichos para separar? Esse foi um grande questionamento que veio para a gente. Eu ia mesmo te fazer essa pergunta, né? Para além da obrigação legal, como tu percebe a contribuição do trabalho de vocês para as pessoas com deficiência e grupos excluídos socialmente, também aqueles grupos, por exemplo, em situação de vulnerabilidade social? Eu acho que é o retorno, né, dessas pessoas que assistiram e que fizeram parte do processo, porque o processo foi acompanhado, né, de perto por uma equipe. Então a equipe de acessibilidade foi lá e levava pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência auditiva para assistir aos ensaios, para que a gente entendesse de fato o que estava chegando e o que não, o que faltava. E quando a gente leva tanto o espetáculo na versão virtual, quanto o espetáculo agora que em 2022 a gente conseguiu fazer na versão presencial para o público, o retorno deles é muito incrível, porque muitas leituras que vieram para nós é de que pela primeira vez eles se sentiram dentro de fato de um espetáculo, que de fato eles compreenderam uma obra na sua totalidade, que eles se sentiram eles sentiram todas as emoções e os nuances que a gente queria passar, exatamente pela maneira como a gente estava colocando, né? Então, por exemplo, na versão presencial, a gente tira essa audiodescrição, que é uma outra voz, e a audiodescrição passa para os atores. Então, nós estamos, através de um texto que acabou virando um texto dramático, não é uma audiodescrição convencional, né? Sei lá, para dar um exemplo, quando a gente vai subir num caixote que tem na cena, a gente não diz, agora eu subo no caixote. A gente diz, então, todos subimos no caixote e fazemos dele o seu carro alegórico, Carolina, né? E isso faz com que aquela pessoa que tem a deficiência visual, ela se sinta no mesmo lugar de qualquer pessoa que está dentro daquele público. Porque ela está num lugar imagético de todos, de todos.
Porque para quem está vendo, é uma imaginação também, porque não é um carro alegórico, é um caixote. E para essa pessoa que tem essa deficiência, é outra camada de imaginação. Então, isso é realmente sensacional. E a gente percebe que funcionou, a gente percebe que é muito difícil, mas é possível. E uma das coisas que a gente tenta dizer assim, né? A gente não está dizendo que agora tudo tem que ser assim. O que a gente quer e o que a gente entende é que existe uma outra possibilidade. Que aí diretores, produtores, coordenadores podem pensar que talvez não é só o recortezinho no canto, não é só o fone de ouvido, né? Existe uma possibilidade. Olha, o que eu acho que é para toda a sociedade o que a gente está trazendo hoje, para a sociedade artística, para toda a área da cultura. É possível ter um outro olhar sobre acessibilidade. Né? De fato, que a acessibilidade se naturalize. Porque o que a gente está falando é de naturalizar mesmo. É de eu não estranhar ver uma intérprete de Libras numa cena, ou mesmo num canto, se for a opção do diretor, mas que aquilo não seja feito de uma maneira tão deslocada que aí eu penso assim, nossa, né, aquilo ali é pros coitadinhos lá que não, né, porque a gente faz muito disso, né, o capacitismo joga a gente para esse lado muitas vezes, né, Uhum. que nem eu gosto de dizer assim, você já foi numa balada e viu um cadeirante numa balada? Não tem, e parece que as pessoas não se divertem, cadeirante não pode ir dançar e curtir uma música e curtir um som, só que os lugares não são feitos, e os lugares não sendo feitos e preparados para essas pessoas, receber essas pessoas também, faz com que a gente estranhe, né? Então, daqui a pouco, se eu encontrar um cadeirante chamado, eu vou achar, nossa, que estranho que essa pessoa está fazendo aqui. E acho que quebrar o preconceito e fortalecer também essa luta por políticas passa por esse naturalizar. E é o que a gente está fazendo em Páginas Amarelas. É natural ver a intérprete, tanto que hoje a gente já não fala mais intérprete, porque no último festival que a gente esteve, a Luciméia foi premiada como melhor atriz coadjuvante na categoria adulta. Então ela é uma atriz em cena, ela é uma atriz fazendo libras. E aí, que mercado e que mundo a gente abre a partir de agora também para atores e atrizes que queiram investir nisso, né? Agora mesmo eu estava vendo uma coisa no Instagram antes de começar a conversar contigo, e aí eu vi a Rita de Libra, que é uma performer. Ela em cena, interpretando os shows, ela é parte do show. Né? Então, gente, é isso que a gente quer, e é isso que tem voltado para nós como é, o sucesso dessa Uhum. proposta. E sobre essa questão, qual a importância, né, que tu vê de ter profissionais, né, dessas áreas de acessibilidade no setor cultural, né? E para além disso, que tenham a sensibilidade de fazer parte, né, desse mundo da arte, né? Então a gente tem profissionais tradutores em libras, né, audiodescritores, enfim, consultores, mas também atores, produtores, enfim, que queiram, né, se especializar e se profissionalizar nessas questões de acessibilidade. Uma coisa que eu acho que é importante, né? Os editais e todos esses processos que estão vindo, eles estão tornando cada vez mais obrigatório a inserção dos elementos de acessibilidade nos teus projetos. Isso é muito bom, isso é uma grande conquista, que isso se torne obrigatório, porque daí eu começo a me colocar numa pilha de que eu preciso fazer. E aí vem uma outra coisa que o artista é um ser extremamente criativo. Tem uma palavra que ficou muito em moda durante a pandemia que eu detesto, mas que eu vou usar por falta de outra, que é se reinventar. Né? Então, o artista está se reinventando o tempo inteiro. E eu acho que quando tu tem uma obrigação automaticamente a arte, o processo artístico exige que tu te reinvente para fazer uma adequação àquilo que é uma obrigação. E nesse se reinventar, entra esse papel do olhar sensível para o que está sendo produzido. O olhar sensível do para quem eu estou produzindo. Se eu produzo uma arte que vai falar de cultura negra, não me basta apenas ser negro. Eu tenho que ouvir outros negros e como bate neles o que eu estou falando. Então, não adianta só eu dizer que eu vou fazer uma cultura e um produto acessível se eu não abro esse meu olhar, essa minha percepção para quem de fato vai receber esse produto. Né? E aí, cada vez mais é necessário que a gente
pense, né, e eu tenho falado muito com isso com algumas pessoas, de que a gente tem que juntar, né, de repente aí os institutos que têm trabalho de formação de Libras, começar a juntar com os institutos de arte, né, começar a pensar de que forma a gente tem esses profissionais, não somente para o teatro, mas para a música. Durante a pandemia eu assisti uma live muito maravilhosa, onde o intérprete de Libras ele dançava. Ele não estava só interpretando, ele estava dançando e ele tinha um corpo sensacional. E era muito legal, porque não parecia uma coisa deslocada daquilo, né? Era uma coisa que. E isso. Aí a gente vai criando perfis. Daqui a pouco tu vai ter uma pessoa que ela, o perfil dela é fazer convencionalmente, então ela tá dentro de um projeto que é mais convencional, que tu não pode ter o destaque daquilo ali, ou tu não quer ter o destaque daquilo ali. Mas tu tem que ter a opção desses profissionais que daqui a pouco joguem com isso, né? Que consigam brincar. Então eu acho muito, muito urgente que a partir de todos esses produtos, e tem vários produtos maravilhosos que foram sendo lançados na rede em função da pandemia e que agora estão se transformando para ir para o palco, para ir para a rua, né, para shows, é muito urgente que a gente comece a discutir mesmo que isso seja formado, né? Porque quando a Lucimeia vai lá e ganha um prêmio de melhor atriz, para nós é uma barreira que se rompe, ela se rompeu, a gente já não tem mais esse véu da intérprete e da atriz, e ela nos traz, por exemplo, sinais, então cada vez mais, a cada ensaio a gente vai inserindo sinais na nossa interpretação também. Então, isso é muito legal. A questão é como a gente institucionaliza isso. Né? Será que isso vai para uma faculdade? Será que isso vai para um curso que possa trabalhar, né, com as pessoas e certificar essas pessoas? De que maneira a gente amplia, de que maneira a gente semeia isso dentro do setor cultural? Talvez seja um olhar que os agentes culturais, que os sindicatos, que, enfim, todos os conselhos de cultura devessem ter a partir de agora. Porque é isso, a gente entrou num caminho e não vai ter volta. Ele pode ser mais gostoso e menos sofrido se todo mundo abraçar isso de alguma forma, né? Como eu disse, não é uma única maneira de fazer, mas a gente quer ter opções, né? A gente quer ter mais formas de fazer. Obrigada, Anderson. E eu continuo aqui nessa conversa destacando que em Cachoeira, por exemplo, não temos pessoas habilitadas para fazer tradução em Libras em espetáculos, eventos e na audiodescrição nem sequer percebemos o interesse em buscar essa capacitação. Por isso, a Claudinha, que atua no setor cultural há pelo menos 3 anos, vem buscando cursos e oficinas sobre acessibilidade voltados para o setor para aplicar nos projetos em que ela atua na cidade. Claudinha, a pessoa cega, em geral, é consultora em audiodescrição, orientando uma vidente para elaborar o roteiro e fazer a narração. No teu caso, além de consultora, tu também faz a narração em diversos projetos. Como é para ti buscar uma qualificação e trabalhar para ter produtos culturais acessíveis na cidade? Bom, enquanto usuária, né, e mediante buscando capacitações e qualificações para a questão da audiodescrição, descrição, eu me sinto, né, enquanto usuária e também podendo proporcionar, promover essa acessibilidade para outras pessoas, satisfeita, né? Embora a gente saiba que dentro do município não há pessoas interessadas e o próprio, né, digamos, poder de governo em si também buscar essas qualificações, capacitações que a gente encontra de forma até mesmo gratuita, né? Basta ter vontade. Por que será que não temos pessoas interessadas, né, Claudinha, aqui em Cachoeira do Sul, sabendo que é um mercado que vem crescendo cada vez mais, principalmente por se tratar de uma obrigatoriedade, né, garantida por lei, principalmente em espaços públicos, e nós vemos que nem mesmo nas escolas a gente tem essa lei sendo cumprida e muito pouco ainda, né, sobre a acessibilidade física, né, rampas. Eu acho que nesse sentido, assim, a falta da busca
dessa capacitação, eu acho que é questão de vontade, porque a partir do momento que haja vontade, que houver vontade de órgãos públicos, digamos, né, e voltada à área cultural também, quando se há vontade, a gente busca. É isso que a gente fala, assim, a atitude é uma grande diferença, né? Então, eu particularmente venho enquanto usuária, né, buscando fazer essa diferença para poder promover e proporcionar para outros usuários, assim que nem eu, essa acessibilidade. Enquanto consumidora, né, como está hoje a quantidade, a qualidade dos produtos culturais acessíveis, como peças, shows, livros e etc, né? Tu tem tido mais opções de lazer e entretenimento? Hoje se vê que está se expandindo bastante essa questão, né, da acessibilidade nos produtos que a gente busca na área do teatro, do cinema, da música, né, na área cultural em geral, assim, da cultura. Isso vem sendo gratificante para nós, assim, porque enquanto usuária, né, a gente está podendo receber esse serviço, essa prestação de serviço, e a gente está podendo ser inclusas, né? Está incluído ali junto tendo acesso, né? E a inclusão dentro desses serviços. Eu conversei também com o Anderson Gonçalves, né, anteriormente, e tu assistiu, né, Claudinha, ao Páginas Amarelas, com esses recursos de acessibilidade. O que que tu achou desse trabalho? Para mim, assim, enquanto usuária e, né, está sendo beneficiária disso, para mim foi um espetáculo, diga-se por partes, porque a acessibilidade toda, ela estava fantástica. Além de ser um diferencial no momento de pandemia, né, que a gente estava vivendo, colocar, fazer um teatro e cinema foi um diferencial fantástico, assim. Para mim, enquanto usuária, eu adorei. Muito positiva e só parabéns e gratidão por estarem proporcionando sempre visando essa questão da acessibilidade, né? A acessibilidade e inclusão, ela é muito fundamental e necessária, né? Então, Obrigada, Claudinha. Eu encerro hoje com um trecho da audiodescrição da peça Páginas Amarelas, realizada pela Mil Palavras, com a consultoria de Rafael Braz, roteiro e narração de Letícia Schwartz, e no próximo programa a gente volta a falar sobre o sistema de cultura e o CPF cultural do município. Até lá! Mãos batem no sopapo em movimentos que não correspondem ao que estamos ouvindo. Montado sobre o instrumento está o músico Richard Serraria, os cabelos trançados, presos para trás. Usa um macacão cinza de mangas curtas, óculos escuros e máscara preta. À esquerda está a Lucimeia, intérprete de Libras. Tem os cabelos loiros presos em uma trança fina sobre o ombro esquerdo. Usa um macacão igual ao do músico e máscara cinza. Estão sobre um tablado baixo em frente a uma parede descascada que revela os restos de antigas camadas de tinta. A iluminação confere ao ambiente um tom amarelo queimado. Lucimeia bate no peito, traduzindo o som nas pulsações do coração. Anderson, Malta e Viviane saltam para o espaço em frente ao tablado. Usam macacões idênticos, cinza e máscaras manchadas de laranja, cinza e amarelo. Viviane tem cabelos curtos e volumosos, e os dois homens têm os cabelos raspados. Pelo chão estão espalhados jornais, caixas de ovos, plásticos e caixotes de madeira. Os atores vasculham o entulho, chafurdam no lixo.